Agora vai. Bom, olá pessoal. Hoje nós estamos aqui com o Dalmo, que vai falar para a gente hoje um pouco sobre as recentes manifestações sociais dos Estados Unidos e aqui no Brasil. É importante dizer, antes de tudo, que você está assistindo o nosso programa de entrevistas do CIERE, que é o Conselho Institucional dos Estudantes de RI da Universidade Paulista, e é um centro acadêmico independente. A gente é voluntário para estar aqui e para trazer conteúdo e dicas, né, para os alunos de RI e também de outros cursos, e também para o pessoal que quer entrar na universidade, conhecer um pouco o nosso curso também, que é um curso muito abrangente e que a gente, quem é de RI, costuma entrar em RI e amar, vira um amante, assim, tipo, um estudante apaixonado. Enfim, bom, vamos lá, vou apresentar o nosso convidado hoje, é o Dalmo Viana, graduado em Ciências Sociais e pós-graduado em Gestão Pública pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, certo? Certo. Maravilha. Bom, o Dalmo estudou 2 anos na Irlanda também, em Dublin, onde ele esteve ali próximo dos partidos locais para aprender um pouco mais sobre gestão pública. Atuou como assessor nas câmaras municipal e federal. No governo do estado, atuou diretamente na implantação da Secretaria de Turismo, na coordenação de economia criativa e como subsecretário de articulação com municípios. Em Guarulhos, foi secretário adjunto de saúde, atualmente é analista político e trabalha com pesquisas. Ao todo, são 15 anos de trabalhos e estudos voltados para a gestão pública. Além de tudo isso, é meu amigo e tio da Gabriela Lorena, que é nossa colega no curso. Um beijo, Gabi, e obrigado aí por ter apresentado seu tio para a gente. Enfim, prazer, Dalmo, um prazer imenso ter você aqui. Bom, está contigo a palavra aí para suas considerações iniciais. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite do CIERE e dos alunos, né, de Relações Internacionais, que realmente é um curso apaixonante, apesar de eu ser sociólogo e não ter cursado Relações Internacionais. Eu sei que o contexto da geopolítica e de política, né, envolve toda a atividade de quem cursa Relações Internacionais. Então, é natural que você se apaixone pela forma de você tratar a política e a geopolítica como um todo. Você entender essas relações, um pouco do direito, como que você substitui, literalmente, que essa também é uma das propostas, né? Você substituir, né, os meios bélicos, para que você vá lá estabelecer diplomacia, comércio, troca, experiência, né, e um mundo cada vez mais globalizado. Sem dúvida nenhuma, é uma paixão enorme. Eu sei, porque eu acabo, né, estudando através da sociologia e da gestão pública um pouco dessa troca. E tive a oportunidade de viver 2 anos em um outro país, exatamente trocando essas experiências e experimentando um pouco uma forma diferente de enxergar a sociedade e organizar a sociedade, o que abre um pouco o nosso olhar, inclusive, sobre o que acontece no país, sobre essa definição esquerda-direita, conservador, progressista, que você acaba se surpreendendo que no exterior algumas posições que você diria aqui que elas são radicais de esquerda, você vê um partido conservador tomando ela, não só um partido, um governo, e você acaba se assustando, porque as concepções de mundo são um pouquinho diferentes, né? E eu tenho que agradecer ainda mais a Gabi de ter proporcionado o encontro entre nós e a gente poder trocar bastante ideia e trocar essas experiências, viu, Gandhi? Verdade, cara. Enfim, foi uma felicidade imensa te conhecer. E o que você falou é muito verdade. A gente, às vezes, tem uma cabeça um pouco binária, né? Uma dicotomia muito grande no Brasil. E quando você sai um pouco dessa esfera local,
Você encontra um outro mundo quando você começa a estudar ações de outros lugares, você percebe que o mundo tem muitas culturas, é muito diferente para a gente querer colocar o mesmo molde em tudo, né? Enfim, uma ótima colocação. Bom, como a gente estava falando, o nosso tema hoje são as manifestações, as recentes manifestações, e é um tema muito atual, né? Então, a gente vai tentar aqui trazer de uma forma mais assertiva possível, né? Para entender o contexto geral de tudo e o que está influenciando nisso, na sociedade americana, na sociedade brasileira, tá? Enfim, como todo mundo sabe, após a triste e revoltante morte do George Floyd, né? Lá em Minneapolis, nos Estados Unidos, evoluções começaram evoluções sociais, né? Começaram a pipocar em vários lugares do país, né? E o que passou de uma quarentena com ruas quase desertas assim, os Estados Unidos tem mais de 100 mil mortes por coronavírus, né? A gente tem que também entender que os caras estavam num momento muito difícil também, né? E para todo mundo sair nas ruas, manifestações populosas, grandes, né? Em certos momentos violentas, né? Com denúncias de saques, violência policial ainda, depredação no patrimônio público, enfim, tudo isso é entendível numa revolta popular, né? Enfim, os manifestantes em Minneapolis chegaram a queimar, botar fogo na delegacia onde trabalhava o policial que matou o George Floyd, né? Então, é algo assim que não é normal para os padrões americanos recentes. Pelo menos é como a minha memória curta enxerga, né? Eu não lembro da última vez que houve algo tão efusivo, assim, tão firme por parte da população, né? A gente, fora dos Estados Unidos, principalmente na América Latina e alguns outros países da periferia do sistema internacional, enxergam os Estados Unidos como, às vezes, ou eles tentam pintar também, não sei, como uma sociedade superior, como uma sociedade que deu certo, né, que não tem problemas e etc. E não é isso que a gente está vendo, né? Enfim, e já não é a primeira vez que acontece esse tipo de problema, né? É recorrente nos Estados Unidos, onde violência policial e perseguição causam a morte de pessoas negras, né? Podemos citar vários exemplos aí, inclusive em fevereiro deste ano, de 2020, teve a morte de um jovem negro numa cidade na Geórgia, em que ele estava se exercitando na rua, correndo, e um ex-policial aposentado, né, junto com o filho dele, o perseguiram e mataram o cara a tiros, né, e ele só estava se exercitando, era um jovem de 25 anos, negro também, e, enfim, isso tudo preocupa muito, né, quem for procurar sobre esse caso, né, o nome do rapaz era Ahmaud Arbery, e, enfim, eu tenho que alertar para gatilho de violência, porque o vídeo mostra claramente o que aconteceu. Então, fica aí o alerta. Enfim, esses casos, na minha visão, Dalmo, eles evidenciam um traço da sociedade estadunidense que remonta aos tempos da segregação racial no país, né? Alguns filmes retratam bem isso, né? Quem quiser assistir aí, Infiltrado na Clã, é um filme muito interessante. Tem um filme muito legal também que é o Duelo de Titãs. Ele retrata ali uma passagem na formação de um time de futebol americano numa escola naquele tempo, uma escola que era de brancos, só de brancos, e começou a incorporar pessoas negras, né? E tinha esses atritos porque o racismo era latente naquela sociedade, né? Ainda é, pelo menos como eu vejo. Enfim, e esse filme mostra bastante aí o esforço que era para você. O que eu acho mais interessante nisso é mostrar a diferença cultural e econômica entre esses grupos, entendeu? Tudo
era conflitante. Os brancos moravam nos bairros ricos, os negros nos bairros pobres. E hoje não mudou muito, né? Tem uma estatística que mostra que nos Estados Unidos, um em cada 4 negros é pobre, assim, pobre mesmo. Não estou falando de classe média baixa, mas pobre, entendeu? Para quem não sabe, os Estados Unidos tem gente pobre também. Não vamos achar que todo mundo é rico lá, né? Enfim. Agora, além desses elementos preconceituosos que a gente está vendo, né? Que é claro, né? Isso é óbvio. Há uma desigualdade crescente nos Estados Unidos, né? Um estudo do Instituto de Política Econômica, que é dos Estados Unidos, mostra que nas 3 décadas seguintes à Segunda Guerra Mundial, a remuneração horária da grande maioria dos trabalhadores estadunidenses aumentou 91%. Enquanto a produção, o crescimento da produtividade foi 97%. Ou seja, foi próximo. O crescimento do salário foi 91%, o crescimento da produtividade 97%. Então, meio que foi em linha, né? Já de 73 até 2013, a remuneração horária de um trabalhador de produção aumentou 9% apenas, enquanto a produtividade aumentou 74%. É um gap muito grande entre o crescimento dos salários e o crescimento da produtividade, entendeu? Isso afetou toda a cadeia produtiva, atingindo não só os trabalhadores sem formação, mas como os graduados e os trabalhadores do colarinho branco, né? Enfim, esse estudo está disponível lá no site do Instituto, né? Está em inglês, mas eu vou deixar aqui na descrição, tá? Então, assim, de acordo com todo esse contexto, né, racial, econômico e político, você acredita, Dom, que a morte do Floyd foi só um estopim para uma revolta de boa parte da sociedade que podemos observar, é uma sociedade cheia de problemas e que está cada vez mais em declínio, porque a desigualdade cresce, o racismo não acaba, não vai embora, entendeu? Isso já tem mais de meio século que acabou a segregação racial lá nos Estados Unidos. E, enfim, quais sinais são esses? Esses sinais estão indicando que, na verdade, a sociedade americana não é aquela coisa maravilhosa de Hollywood e que é um reflexo da política americana, é um reflexo do quê? Como que a gente pode entender essa loucura que está acontecendo por lá, né? Todo esse movimento. Bom, primeiramente eu sinto, né, vamos dizer assim, desfazer o sonho de muitas pessoas, né, e uma visão romantizada que as pessoas têm sobre a sociedade norte-americana e sobre os Estados Unidos da América, mas os Estados Unidos da América, enquanto país desenvolvido, enquanto potência, eles não são exemplo para nenhum país do mundo. Objetivamente é isso. Dentre os países desenvolvidos, é aquele que tem maior índice de violência com arma de fogo, um dos maiores índices de homicídios. Entre os países de primeiro mundo, países desenvolvidos, as taxas educacionais, as taxas de exclusão, as taxas de acesso aos créditos, as taxas todas que você pode buscar, tanto na OCDE, quanto no Banco Mundial, em todos os organismos, vão colocar os Estados Unidos da América lá embaixo em relação aos países desenvolvidos. Ou seja, os Estados Unidos têm uma política de se promover a sua imagem enquanto aquele, né, e o Trump veio trazer isso novamente, né, Make America Great Again, né, o sonho americano, como algo maravilhoso. Mas a verdade é que entre os países desenvolvidos tem uma exclusão social gigantesca, né? Mais de 40 milhões vivem abaixo da linha da pobreza. Né? 40 milhões? Mais de 40 milhões de americanos vivem abaixo da linha da pobreza. É muito simples, se você quiser pegar no YouTube, né, e ir lá e digitar para ver população de rua em Los Angeles, você vai pegar as entrevistas, os programas locais, as reportagens
e você vai ver que não é nada diferente da cidade de São Paulo, nada diferente. Então, quando você faz esse tipo de abordagem, você olha para uma sociedade que, dos padrões em que ela vende, de verdade, ela não é uma referência. Eu tive a oportunidade de viver em um país europeu e eu digo tranquilamente que os índices, no caso da Irlanda e de outros países que eu tive o prazer de visitar e ficar por um tempo, são infinitamente melhores do ponto de vista do bem-estar social do que o americano, que é muito mais solidário, né, a visão do habitante e do morador, né, desses países do que do americano, né? Algumas coisas a gente tem em comportamento que são diferentes, por exemplo, entre o americano e o brasileiro, vamos dizer assim. Por exemplo, uma coisa que é muito forte, muito presente na sociedade americana. Uma vez eu estava exatamente no Starbucks e eu ia tomar um café, eu e a minha esposa, na época minha namorada, e aí nós estávamos na fila, de repente veio um mendigo na fila, logo atrás da gente. Eu olhei para as pessoas e, assim, para mim, naquele primeiro momento, chocou, porque o meu referencial era o Brasil, né? Ele estava com dinheiro na mão, comprou, né, o café, o muffin, né, o bolinho dele, sentou, como todas as outras pessoas, comeu, foi embora. No Brasil, a gente teria provavelmente alguém do estabelecimento se convidando a pessoa a se retirar do estabelecimento e dizendo que ela não poderia frequentar aquele espaço, porque você tem aquela questão de você separar as pessoas. E nesse sentido, né, só nessa questão do comportamento, tem uma coisa em que os americanos respeitam muito: o dinheiro. Então, se você tem dinheiro, você entra, você compra, você consome, você está quase que no pé de igualdade. Porém, como eu disse, nem todos os americanos têm a mesma condição, né? Então, quando você vai para os números, né, a cada $6, vamos dizer assim, que um branco, né, americano tem, você vai ter um afro-americano tendo $1. Então, é uma proporção de 6 para 1. Né? Então, isso se reflete na questão do emprego, isso se reflete na questão da moradia, geograficamente onde a pessoa vai morar, onde ela vai viver, o que ela vai consumir, a dieta que ela vai ter. Então, tudo isso tem um significado muito presente ali, né? E lógico que isso vai refletir as desigualdades que se abatem sobre a população afro-americana. Porém, não é só sobre a população afro-americana. Esse é um problema que acaba atingindo, em geral, os afro-americanos e os latinos. Os mexicanos, que são os, né, vamos dizer assim, das etnias em si, o que tem a maior presença, né, no território, e depois os demais, né, latino-americanos. Mas quando a gente olha para esse processo, você vê que tem uma desigualdade absurda, né? E por isso que eu digo que sinto destruir uma visão romantizada que as pessoas têm em relação a isso, mas nós não deveríamos ter como referência direta os americanos enquanto modelo de sociedade. Eu acho que é um equívoco, né? E aí, partindo em relação à questão da violência contra a população afro-americana, né? Aí eu já preciso destacar algumas diferenças que eles têm em relação a nós, e eu acho que é por isso que você tem também uma reação mais enérgica, apesar de elas ocorrerem com uma certa, não vou dizer uma frequência, mas parece que é cíclico, ele sempre vai se repetindo, né? Passa-se 6 anos, 5 anos, 6 anos, esses eventos eles se repetem, né? Eu vou lembrar que se você pesquisar, você vai ver que esse evento em eu não consigo respirar, I can't breathe, não é a primeira vez que acontece nos Estados Unidos exatamente. A outra pessoa que foi o Michael Brown, em 2014, ele morreu exatamente por conta de um policial também, dando, naquela ocasião não foi ajoelhando, mas acho que era dando um estrangulamento, né, o que eles chamam de mata-leão.
e ele acabou falecendo, né? Então, assim, você vê que são semelhantes. E naquele momento também tivemos ali grandes manifestações, lógico que não na dimensão das atuais, que já estão indo para o 10º dia, se não me engano, né? Mas você também experimentou uma convulsão social grande, né? Então, é interessante você ver como que há essa resposta, porque também é resultado de uma política de segregação e bem definida. Como você tinha uma separação bem explícita no tratamento entre negros e brancos nos Estados Unidos, então você também tem uma organização, né, do afro-americano muito maior, né, e também uma luta mais coesa em relação àquilo que é feito contra eles pelo poder público, pelo Estado, né? Então isso fica mais demarcado, né? Mas, lógico, aí a gente acaba vendo essas movimentações e acha que, né, nossa, mas tem até uma concepção equivocada em relação à proporção né, de negros, né, de pessoas da cor preta no território americano, né? De verdade, aproximadamente 15% da população americana é de afro-americanos, né? Então, é uma composição bem diversificada, né? Agora, é óbvio, né, que eventos como esse, eles também ocorrem, né, como você bem lembrou, Gandhi, porque a gente está no meio de um problema de saúde pública, um problema, né, que é a pandemia da Covid, né? Então, tudo isso mostrou-se aqui, como lá e lá primeiro, né? Que a incidência sobre as pessoas, né, é maior sobre aquelas que estão mais vulneráveis, tem uma vulnerabilidade social. Negros, né, sem dúvida nenhuma, que são os afrodescendentes, eles estão lá e acabam por viver numa condição inferior, uma condição de vida pior que os demais americanos, e por conta também que você não tem um sistema de saúde único, né, e uma coordenação nacional de saúde, apesar de você ter saúde pública. Às vezes as pessoas têm uma visão equivocada também, achando que lá não tem nada de saúde pública. Não tem. Apesar que a saúde pública, porém não gratuita, né? Então, você vai ser atendido, né, no hospital público, mas você vai sair de lá com uma continha também para você pagar, assim, até o fim da vida, o tanto que você puder. Eles vão lá e parcelam, né? E vão, mas é uma saúde pública, porém não gratuita. E tem o modelo privado mesmo, né? Então, assim, é difícil ter o acesso à saúde de verdade, organizada e centralizada, como o Brasil, com todos os problemas, está enfrentando o Covid aqui, mas tem um sistema nacional, um sistema único de saúde, por mais que tenha uma força-tarefa para desarticular ele, né? Você vê que atualmente a gente não tem ministro de saúde, a gente não tem o secretário nacional de vigilância em saúde, ou seja, todo o sistema organizado, né, de uma política bem elaborada se colocou a perder exatamente por conta de interesses políticos. Isso aqui. Lá você não tem essa organização. Então você tem as principais vítimas são aqueles que são mais vulneráveis, os latinos e os afro-americanos, sem dúvida nenhuma. Tudo isso somado com a crise econômica, com a dificuldade de acesso às políticas governamentais, não tenha dúvida que quando você vê uma ação que foi feita pelo policial lá em Minneapolis, né, e pela sua equipe, né, vai eclodir num barril de pólvora, sem dúvida nenhuma. A verdade é que eles estavam com todos esses problemas, eles estavam fazendo malabares, né? Eu costumo usar malabares com um coquetel molotov em cima de um tanque de gasolina. Era um erro, você vai ver o que vai acontecer, né? E foi isso que aconteceu, né? Então, de verdade, você tem esse problema hoje e a resposta das autoridades, quando eu digo da maior autoridade, vamos lá, do presidente Trump, é uma resposta que
ela não dialoga com aquilo que a população e com que a maioria dos manifestantes estão propondo, né? Que é não só o reconhecimento, é emprego, é justiça, né? Ao contrário, ele dobra a aposta, né? Ele vai lá e responde com uma forma um pouco mais enérgica. Se você notar, tem uma coordenação, uma questão muito similar, né? Uma forma muito parecida de tratar o presidente americano com o presidente brasileiro. Ambos, né, se elegeram, né, e denúncias por métodos muito parecidos. Ambos, né, trabalham em cima de confusões e polêmicas o tempo inteiro. Né? Ambos demoraram, e mais do que isso, não reconhecem o poder do vírus, apesar dos números demonstrarem que ambos estão errados, né? Mas ambos também não tomaram as providências necessárias. Então, assim, o que acontece nos Estados Unidos, talvez, né? Talvez não. Com certeza, eu digo que eles estavam brincando com o coquetel Molotov, né? Em cima do tanque de combustível, né? E o estopim lá foi a morte do George, né? Aqui, talvez seja outra coisa que vai acontecer, mas a gente está acompanhando que as tensões estão aumentando também, sem dúvida nenhuma. A gente vai assistir algumas coisas um pouco mais tensas, né? Assim como a gente está vendo lá. Quero lembrar uma coisa, Grande. Em geral, esse tipo de problema e de confusão, você sabe como ele começa, né? Quando você não tem uma política pública organizada, né, para lidar com o vírus, e você sabe que você tem uma sociedade extremamente desigual, você sabe onde a corda vai arrebentar, onde o reflexo vai ser mais forte. Então, você sabe como isso vai começar. E aí, se você não toma as providências, você sabe que vai ter um grande problema. Porém, você nunca sabe como isso termina. Esse deveria ser algo que deveria orientar os políticos e os dirigentes, os políticos que estão investidos em cargos nesse momento. Né? Não, interessantíssimo o ponto que você colocou sobre como começa e não saber como termina, né? Porque, enfim, a corda arrebenta e sabe-se lá em quem vai pegar e qual estrago que ela vai fazer, né? Bom, mas já que você citou o Brasil, vamos passar para essa questão brasileira, né? Que eu acredito que essas manifestações que houveram no último domingo, né, em que a gente viu lá na Paulista dois grupos meio que opostos se encontrando, pode ter sido motivado por essas manifestações dos Estados Unidos. Eu digo, o grupo pró-democracia que foi manifestar na Paulista e acabou se encontrando com um grupo pró-Bolsonaro que estava na Vida Paulista também. E, enfim, tendo bandeiras de partido ucraniano e tal, ficou evidente esses dois grupos, né? E agora a gente tem visto manifestações na França, na Holanda, na própria Inglaterra, em Londres também houve manifestações, e aí já em apoio à causa iniciada nos Estados Unidos. No Brasil, a gente vê uma pequena diferença, não é exatamente uma manifestação em prol das manifestações que estão acontecendo nos Estados Unidos, mas uma manifestação em prol da democracia, entendeu? Que eu acredito que foi estimulada por essas manifestações dos Estados Unidos. Como que você vê essa polaridade tão forte aqui no Brasil e o que isso essa corda pode arrebentar? Esse movimento, a gente pode associar esse movimento ao contexto atual do país e a sua história recente? Você acha que nossas instituições ou talvez o cenário político não está devidamente sedimentado e seguro e funcionando direito ao ponto de
no meio de uma crescente da pandemia, aqui também acontecer manifestações nesse tipo? Sem dúvida nenhuma que tem influência e sem dúvidas de que, além da influência, né, você também pode ter aqui um crescimento. Nós tivemos 3 capitais que tiveram manifestações com mais densidade: Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Agora, note-se que aí eu vou retomar um pouquinho da história, né, para a gente conseguir entender o que está acontecendo, né? É aquilo. Quando você abre, né, determinadas concessões, você faz algumas concessões, costumo dizer o seguinte: se você abre a caixa de Pandora, algumas coisas vão sair de lá, das quais, em algum momento, elas vão se voltar contra você, né? E quando a gente falou, e quando você tocou agora em relação à sedimentação da política, das estruturas, né, é exatamente isso que acontece no Brasil, né? Diferente dos Estados Unidos, e aí nisso a gente precisa ressaltar, o presidente americano quis imprimir um tom mais beligerante, né, dizendo que ia colocar as Forças Armadas nas ruas, né, ao que o secretário de Defesa americano, né, que nomeado por ele, né, já se distancia, e ainda assim o chefe das Forças Armadas coloca claramente que eles estão, os militares americanos, obrigados a defender a Constituição e não o Trump. Ou seja, ali há uma clara orientação em relação ao dever não só da nação, da estrutura de Estado, né, de que você tem algo extremamente robusto, né, e que, apesar da orientação política ser diferente quando está o democrata ou o republicano, isso nunca será superior às instituições. E aí, em relação ao Brasil, a gente não tem isso tão firme, né? Então, por exemplo, a gente acompanhou essa semana que um malabarismo, né, de interpretação em relação à Constituição do Procurador-Geral da República, sugestionando que o artigo 142 poderia conferir às Forças Armadas o papel de moderador, o que é uma tremenda de uma besteira, um tremendo absurdo, porque a Constituição é clara, né, em relação à separação dos poderes, né, harmônicos entre si, e o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal, não há o que se discutir, né? Mas existe, assim como o americano, né, o comportamento do presidente brasileiro é exatamente em causar confusão, causar polêmicas, e ele cresce, e ele chegou à presidência da República, e toda a sua história política foi exatamente em se criar confusões, se criar situações em que ele pudesse realmente agregar seguidores. Ou seja, nunca foi numa construção de uma política pública. Você não consegue apontar uma política pública que tenha sido elaborada. Por exemplo, você consegue lembrar do ex-governador José Serra como ministro? Você vai poder me falar, ele foi ministro e criou o quê? Ministro da Saúde, criou genéricos, né? Você vai conseguir olhar para o Fernando Henrique Cardoso, por mais que você discorde dele, vai falar: olha, o Fernando Henrique Cardoso foi um ministro que ajudou a criar o real e depois virou o presidente, né? Você consegue olhar para alguns ministros e consegue identificar, né, o papel deles, aquilo que foi feito por eles, né? Uma política pública, a Dilma, que isso, aquilo, você vai falar de vários, né? Mas Bolsonaro não. Então, assim, ele sempre criou exatamente esse momento, né, de crescer nessa confusão. E aí, neste cenário, inclusive com comportamentos parecidos, por exemplo, quando ele fala na associação, né, judaica, né,
sobre a questão do quilombola, né? Ele está dando ali, né, uma opinião literalmente racista, uma posição racista, né? O Trump é a mesma coisa lá. Então, eles têm situações muito parecidas nesse sentido. E diferente, né, dos americanos, que têm um recorte bem definido na luta em relação ao apartheid, não, né, a segregação, né, racial. No Brasil, a gente não tem essa demarcação, o que torna a nossa luta aqui extremamente degradante e extremamente, vamos dizer assim, cruel, né, com o afro-brasileiro. Por quê? Você tem aqui o mito da democracia racial, de que essa convivência, né, que até você, sobre a Casa Grande, Senzala, né, que há uma convivência um pouco mais harmônica, um intercâmbio de troca, né, que é uma leitura que se faz, né, também o mito, né, do camarada, do cidadão, né, que é cortês, né? Então, assim, essas situações todas, elas vêm acobertando, ano após ano, um comportamento racista extremamente cruel no Brasil, né? O último país das Américas, né, a declarar o fim da escravidão. Porém, ao declarar o fim da escravidão, você tem lá em 1888 até 1930, quando você estabelece os direitos trabalhistas, e ali naquele momento o reconhecimento da cidadania do trabalhador, porventura também do homem preto, né, para que ele possa realmente ser reconhecido enquanto força de trabalho e ter uma carteira de trabalho, você tem um espaço de tempo de 40 e poucos anos. Quanto tempo essa pessoa ficou relegada, até mesmo porque teve uma política estatal de exclusão, porque foi quando o Estado promoveu a vinda dos imigrantes para substituir. Você tem uma substituição da força de trabalho e as pessoas largadas ao léu, onde você vai ter aí depois o surgimento das comunidades, aquilo que a gente hoje chama comunidade, que são os aglomerados, as favelas, entre outras coisas, se começa a criar esses povoados, esses lugares, com uma ação do Estado de tornar essas pessoas invisíveis, né? E aí, por que isso é tão cruel? Lá, você tem uma resposta logo depois de ter um atentado contra um cidadão negro. Vamos lembrar que aqui no Brasil, a gente teve ontem, né, a morte do menino que é o Miguel Otávio, que caiu lá das Torres Gêmeas em Pernambuco, um menino de 5 anos, né? Uma coisa absurda, né? Enquanto a mãe estava trabalhando. Há dias atrás, né, isso dentro do ambiente, vamos dizer assim, de trabalho civil, vamos dizer assim, né? Agora, violência estatal, a gente tem diversos. Recentemente, a gente teve o João Pedro, 14 anos, né, alvejado, tomou tiro dentro de casa, né, numa comunidade, onde nós sabemos que a violência é gigantesca, né, contra mais de 70 tiros, né, dentro da casa. Exato. Aí você tem também a menina Ágata, lembra? Né? A menina Ágata. Aí você tem, quando você fala mais de 70 tiros, você tem aquele evento do Exército de 80 tiros dentro de uma família dentro de um carro. Então, assim, no Rio de Janeiro, você tem inúmeros e inúmeros atentados contra a população de cor preta no Brasil. E qual que é a resposta que os governos dão em relação a isso? Qual que é a resposta que a sociedade dá em relação a isso? Você viu alguma mobilização? Não tem. Na verdade, a gente, no Brasil, a gente absorve essa tragédia da realidade cotidiana, assim como tantas outras tragédias, né? E absorve como se não fosse conosco. Como se não tivéssemos parte nisso. E olha só, diferente da sociedade americana, nós temos aqui, né, a nossa população, né, de pretos, pardos, né, que a gente pode colocar, né, a população negra, né,
A gente tá redefinindo os conceitos exatamente por conta que a gente vai descobrindo o quanto alguns termos são ofensivos, né? Sim. Então, mas aqui no Brasil, mais de 50% da população estão nesse recorte, digamos, racial. Então, imagina se você tem uma resposta, né, de mobilização popular e de violência, inclusive, contra, né, as instituições, contra os governos e os governantes, se a população aqui se mobilizasse, vamos dizer assim, proporcionalmente ao que os americanos estão fazendo. Você vai parar o país com mais efetividade do que foi em 2013, não tenha dúvida. Você vai causar um racha nas instituições, uma ruptura no tecido social, né? De uma forma muito, muito presente. Agora, pegando carona exatamente nessa avaliação e olhando para o que está acontecendo no Brasil, pelos motivos, vamos dizer assim, a gente pode fazer uma avaliação de que o resultado, né, a soma dos problemas, elas são parecidas. Grande parcela da população, né, pobre, preta, né, excluída, né, do consumo, sendo humilhada porque não estão conseguindo ter os auxílios, né, e as políticas públicas que o governo deveria, né, se esforçar para colocar à disposição das pessoas no meio da pandemia, para que eles pudessem ser atendidos, não estão chegando. E diante disso, você tem o desemprego, você tem a questão da moradia sendo uma moradia realmente precária, sem saneamento. Então, você tem diversos problemas que, assim como os americanos, são bem parecidos ou até certo ponto são piores, né? Vamos dizer assim, são maximizados aqui. Só que você tem também as pessoas, em certa medida, ficando cansadas da irresponsabilidade, mais do que lá, né? Porque o presidente lá, apesar de tentar não dar a importância que a doença tem, aqui no Brasil, o presidente permanece nessa condição. Então, as pessoas começam a querer a responder, né? Começam a querer se levantar contra isso. Por isso que a gente teve esses eventos, tanto em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. E, diante disso, a tendência é que isso ganhe cada vez mais adesão, o que é bem complicado, porque a gente está no meio da pandemia, numa crescente, os números são crescentes. São Paulo, nós tivemos recorde ontem do número de pessoas que foram a óbito, do número de infectados, mas você tem aqui uma aposta e dobrou-se a aposta e se dobra a aposta a cada dia. E uma situação em que parte da população enxerga que as instituições no Brasil não são tão firmes quanto as instituições americanas nesse sentido. Apesar de serem excludentes, racistas, elas são firmes. No Brasil, elas são excludentes, racistas, mas elas não são tão firmes assim, a ponto de generais, procurador-geral, entre outros, flertarem com uma situação de instabilidade como se isso tivesse dentro de uma certa normalidade, né? A nota do general Heleno foi, para mim, na minha avaliação, o ato mais grave, né, daquela sexta-feira, que foi da divulgação do vídeo, né, pelo ministro Celso. Para mim, a nota foi mais grave, né, porque ali faz um apontamento, né, realmente de que, olha, as instituições podem ser comprometidas como ninguém nunca viu. Ou seja, ele dá sugestões ali. Posterior a isso, você tem o procurador-geral, você tem o presidente. Então, são sucessivos, são o filho do presidente, ataques, e que aí algumas pessoas querem responder dentro de um cenário de pandemia. É muito complicado, meu amigo, é muito complicado. Sem dúvida, é uma questão muito complexa e a gente não tem que achar resposta simples para essas questões, né? É por isso que a gente está um tempão discutindo aqui, são diversos elementos que corroboram para essas ebulições, né? Bom, para a gente fechar aqui o nosso papo, Dalmo, eu queria saber se você acredita que essas manifestações, essas ebulições populares aí, aqui, Estados Unidos, França, em alguns outros lugares,
podem indicar que esse ano e os próximos anos, aí depende muito também de como vai andar a questão da pandemia, né? Se esses anos serão marcados por novos períodos de revoltas populares, ou você acredita que a pandemia vai dar uma segurada nessas revoltas e, enfim, o que você acredita que vai acontecer nesse futuro próximo? Bom, só ressaltar que a gente já tem nos Estados Unidos, isso já se disseminou por quase todos os estados americanos, né? Ou seja, se consolidou. No Brasil, não. No Brasil, é um grupo ainda localizado. Ainda não faz parte do processo de mobilização as pessoas que estão excluídas, que estão sem um emprego, que estão próximos, né, vamos dizer assim, de ficar sem comida, ou seja, que estão num processo de quase subsistência, né? Ou seja, esse cenário ainda não se configurou de maneira clara no Brasil. É o que pode acontecer a partir que a gente teve uma primeira mobilização. Pode ser que a partir dessa e uma segunda você comece a criar um certo sentimento de revolta, e aí sim você vai ver as ruas sendo tomadas por pessoas, aonde começa a acontecer aquilo que nos Estados Unidos aconteceu em certa medida, e pode ser que seja pior aqui, que é você começar a ter os saques, os problemas de ordem pública, sem dúvida nenhuma, né? Um país que tem isso, né, com uma coisa mais presente, mas muito mais pela questão da desobediência civil do que exatamente por conta da exclusão, da falta e da precariedade da condição de vida, é a França, né? No Brasil, a gente tem essa questão da desigualdade, essa questão, né, da violência, mas você não tem, em certa medida, nenhum grande movimento popular e de revolta popular. O Brasil não enfrenta isso. Os governantes se assustaram com 2013, e pense que 2013 foi uma mobilização pacífica, não teve grandes, porque se você olha para os americanos e para os franceses nesse sentido, a revolta deles é muito mais enérgica. Sim, então, com certeza. Se isso acontece no Brasil, a gente realmente pode ter uma ruptura social, em certa medida, algo que a gente nunca viu, porque o nível de exclusão, empobrecimento e o nível dos problemas econômicos que nós já temos, né, que são desde 2014 acumulados até 2020 com retirada de direitos, entre outras coisas, se isso eclodir, vai eclodir de uma maneira assim, que pode assustar realmente a classe dirigente do Brasil. Eu não acredito que em um momento onde esse desespero e essa revolta comece a tomar conta da vida das pessoas, ele seja, principalmente no Brasil, o impedimento a isso seja a pandemia. Porque, de verdade, o isolamento social ele já tem índices bem baixos, né? Vamos dizer assim, em relação ao que estava no início. E você tem a autoridade máxima do país, junto com seus ministros, né, fazendo uma pressão pela liberação do trabalho e em si da circulação, né? Então, quando você tem esse atrito, né, funciona como algo de liberação mesmo. Quem está na contenção hoje são aquelas pessoas que falam, não, a pandemia é uma coisa séria. Mas pensa que as áreas mais atingidas, que são aquelas mais excluídas socialmente, as pessoas não pararam as suas vidas, Gandhi. Eu tenho relação com as pessoas que estão mais localizadas nas comunidades, nas periferias de São Paulo, por uma questão de sobrevivência, as pessoas não pararam. E se essas pessoas todas começarem a ser atingidas e que são pelos problemas sociais, se elas tiverem que se mobilizar, pensa, por que elas não iriam se mobilizar por causa de uma pandemia que para elas só atrapalhou a vida delas? Se eles se revoltam contra as instituições, vai ser realmente complicado. E aí não seria uma pandemia que impediria essas pessoas de ir buscar um pouco de justiça para elas, né? Então, uma pitadinha aí para as pessoas que ficam
tensionando, né, essa questão política, tensionando essa polarização ainda mais, para pensar um pouco. Lembrando, uma confusão dessa, você sabe como ela começa, não como ela termina. Uhum. Perfeito, Dalmo. Eu acho que, cara, foi muito esclarecedor e deu para a gente entender bastante o cenário aí, tanto dos Estados Unidos como aqui no Brasil, né? E como isso está afetando as nossas vidas, né? E como a gente pode até fazer um exercício de futurologia aí dos próximos tempos. Enfim, Dalmo, queria agradecer demais a sua presença, gostei muito do papo, tenho certeza que quem está assistindo a gente gostou também. Pessoal de Pirituba e região, conheçam o Dalmo é da região, o cara é conhecido, é respeitado e tem muita proposta, tem muitas ideias modernas, inclusive. Fico impressionado acompanhando o Dalmo nas redes sociais. Falando nisso, Dalmo, deixa as suas redes sociais aí para o pessoal de seguir, canal do YouTube que o Dalmo também tem. Então, pode dizer aí, Dalmo. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite a você, Gandhi, e ao Cieri, né, e todos os estudantes de Relações Internacionais, né, da Unip, né, agradecer essa oportunidade e para quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, das propostas, das trajetórias, daquilo que eu falo, né, das ideias, eu tenho um canal Penso, Logo Insisto no YouTube, né, e além disso tem as páginas, né, no Facebook, né, que é Dalmo40, né, o perfil também Dalmo Viana e Twitter a mesma Dalmo40 e Dalmo40 no Instagram também. Instagram. Então, aqueles que quiserem acompanhar vão ser muito bem-vindos. E mais uma vez eu agradeço a oportunidade, muito obrigado. Valeu, Dalmo, obrigado, um abraço, pessoal, valeu. Compartilhem aí o vídeo com os amigos, com todo mundo. É bom a gente espalhar ideias, né? E atingir mais gente, beleza? Valeu, Dalmo, um abraço e até mais. Um abraço, tchau, tchau.